Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Fizeram-me cozinhar, servir e limpar na minha própria festa de despedida. No meio do brinde, o meu marido anunciou o nosso divórcio. Disse que eu não era suficientemente refinada para o seu status em ascensão. Sorri. Na manhã seguinte, algo chegou pelo correio. Ao final do dia, as mesmas pessoas que zombaram de mim estavam a ligar, a implorar, a pedir desculpa. Ainda não acredito que vais embora, disse o Andrew, com um sorriso como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Não respondi. Fiquei apenas a olhar pela janela do carro, a observar o trânsito da manhã arrastar-se. O meu estômago estava em nós, mas mantive o rosto calmo. Se mostrasse nem que fosse um lampejo do que sentia, ele iria notar. E eu não estava com paciência para suas provocações. Dia de forno para ti, acrescentou, batucando no volante como se mal pudesse esperar para chegar. Vais querer lembrar-te de cada segundo. Algo no tom dele fez-me arrepiar a pele. Mas forcei uma pequena risada. Pois, de certeza que sim. Antes de irmos mais fundo, obrigada por estares aqui para ouvir a minha história. Se acreditas que a bondade e a dignidade pertencem a todos os locais de trabalho, subscreve. É grátis e ajuda a empoderar mais mulheres como nós. Agora, vamos continuar. O parque de estacionamento do escritório apareceu à vista e o meu peito apertou-se. Parecia igual a sempre. Filas de carros, sebes aparadas, portas de vidro a refletir o sol. Mas hoje, sentia-se tudo mais pesado, como se o próprio edifício soubesse o que me esperava. Lá dentro, o ar estava fresco e cheirava vagamente a desinfetante. Caminhei pelos corredores familiares, os meus saltos a ecoar no chão, e senti a mais sutil mudança na atmosfera. As conversas paravam à minha passagem. Os sorrisos pareciam apressados, forçados. Bom dia, Taylor, disse uma colega ao passar, a voz animada, mas os olhos a desviarem-se. Bom dia, respondi, devolvendo-lhe o mesmo sorriso educado que usava há anos. Na minha secretária, uma pilha de papelada esperava por mim como se tivesse sido colocada ali de propósito. Mesmo no meu último dia, ninguém me poupava as tarefas monótonas. Tirei o casaco, iniciei sessão e comecei a organizar os e-mails. Mas não conseguia livrar-me da sensação de que algo estava errado. Do outro lado da sala, um grupo de colegas sussurrava por trás das mãos. Uma delas olhou na minha direção, depois virou-se rapidamente. Ela sabe? O Andrew vai mesmo fazê-lo. Ela vai ficar tão... O resto perdeu-se no murmúrio baixo enquanto eu voltava ao ecrã. Os meus dedos pairavam sobre o teclado, rígidos e frios. O Andrew passou pela minha secretária pouco depois, a assobiar baixinho. Inclinou-se, o perfume dele forte no meu nariz. Não comas muito ao almoço, disse ele em voz baixa. Vais querer espaço para mais tarde. Pesquei os olhos para ele. O que é que isso quer dizer? O sorriso dele alargou-se. Vais ver. Quis pressioná-lo, mas algo no olhar dele disse-me para não fazer. Por isso, voltei ao trabalho, embora a cabeça não estivesse lá. Ao meio-dia, a voz do Andrew ecoou pelo escritório. Muito bem, pessoal. Sala de descanso. Hora de despedir a Taylor em grande estilo. Cadeiras arrastaram-se. Conversas encheram o ar. Algumas pessoas pareciam entusiasmadas. Outras evitavam o meu olhar. Fui atrás deles, o coração a bater com força. Talvez tivessem comprado um bolo. Talvez houvesse um discurso ou um cartão assinado por todos. Nada de especial. Eu não esperava muito. Apenas algo gentil. Quando chegamos à sala de descanso, o Andrew abriu os braços dramaticamente. É isto, pessoal. A grande despedida. Esperei, uma centelha de esperança acender-se no meu peito. Então ele disse: Taylor, decidimos que devias passar o teu último dia a fazer aquilo em que és melhor. A cuidar de nós. Vais cozinhar, servir e limpar na tua festa de despedida. A sala explodiu em gargalhadas. A minha boca ficou seca. Espera, o quê? O Andrew aproximou-se, com um sorriso maroto. Vá lá, não sejas tímida. Sempre foste tão boa a ajudar. Esta é a tua altura para brilhar. Alguém entregou-me um avental. Anda lá, Taylor,
disse uma voz. Estamos cheios de fome. As minhas bochechas ardiam. As mãos permaneceram imóveis. Estás a falar a sério? Claro, riu-se o Andrew. Tradição, lembras-te? Damos sempre uma despedida especial a quem sai. Esta é a tua. Algumas pessoas mudarão-se desconfortavelmente. A maioria apenas observava, à espera. Pensei em dizer que não, em atirar o avental de volta à cara dele. Mas não fiz, pontuando a ser calada, complacente, confiável. Esses hábitos eram difíceis de quebrar. Por isso, peguei no avental e atei-o à cintura. Aí está a nossa Taylor, disse o Andrew. Sempre a jogar em equipa. As gargalhadas começaram de novo. Virei-me para o balcão, as mãos a tremer enquanto pegava numa faca. Tentei bloquear as vozes, mas ainda assim chegavam até mim. Ela está mesmo a fazer isto. Inacreditável. Isto é bom demais. Cada palavra era como um estalo, mas continuei a cortar legumes, a mexer tachos, a empratar pratos como se a minha vida dependesse disso. Atrás de mim, o Andrew ergueu o copo. Há um brinde a Taylor, a funcionária mais confiável que alguma vez tivemos. O sarcasmo na voz dele era cortante como lâmina. Sorri, ou pelo menos acho que sim. A minha cara estava dormente. Ninguém se ofereceu para ajudar. Nem uma única pessoa. Quando finalmente larguei o último prato, os meus braços doíam. O Andrew deu-me uma palmada nas costas. Muito bem. Agora, não te esqueças de limpar. As gargalhadas que se seguiram foram mais altas desta vez. Mas eu não chorei. Ainda não. O tilintar dos talheres e as risadas abafadas enchiam a sala de descanso enquanto eu ficava ali, imóvel, a apertar o avental nas mãos. Os meus dedos estavam rígidos, úmidos contra o tecido barato. Por um momento, achei que ainda podia salvar a dignidade. Podia largar o avental no balcão e sair dali. Ninguém podia obrigar-me a fazer aquilo. Mas depois olhei à volta da sala. 15 pares de olhos olhavam para mim. Uns arregalados de curiosidade, outros brilhavam com diversão mal disfarçada. Alguns desviaram o olhar quando os encarei, mas ninguém disse uma palavra. Nenhuma voz se levantou para parar o que estava a acontecer. O sorriso do Andrew aprofundou-se. Vá lá, Taylor. Agora não fiques tímida. Sempre foste a cuidadora. Vamos tornar esta despedida verdadeiramente inesquecível. A minha garganta estava seca. Queria falar, dizer-lhe que aquilo estava errado, que eu não era um acessório no teatrinho dele. Mas a voz não saía. Era como se todos aqueles anos a engolir em seco me tivessem treinado demasiado bem. Por isso, passei o avental pela cabeça. Aí está a nossa Taylor, disse alguém com uma gargalhada, e um murmúrio de riso seguiu-se. Enquanto atava os cordões atrás das costas, a minha mente girava. Seria isto uma partida? Uma piada cruel que nunca era suposto eu perceber? Ou era simplesmente o sentido de humor do Andrew? Retorcido, mesquinho e público. Espero que não te importes de tratar de tudo, acrescentou o Andrew. A equipa está esfomeada. O som das cadeiras a arrastar fez-me estremecer. Os colegas sentaram-se à mesa comprida, já a conversar entre si. Ouvia-se o sibilar de uma lata abrir, o tilintar do gelo nos copos. Fui até ao balcão, a olhar para os ingredientes espalhados. Uma caixa de ovos, um saco de arroz, embalagens de coxas de frango ainda no plástico, legumes atirados ao acaso de sacos de supermercado. Sem plano, sem receita, apenas um monte de coisas como se alguém tivesse juntado tudo à última hora. Despacha-te, gritou uma voz da mesa. Temos pouco tempo para almoçar. Agarrei a faca, os nós dos dedos brancos. As minhas mãos mexiam-se mecanicamente, a cortar cebolas, a picar pimentos, enquanto atrás de mim, as gargalhadas cresciam. O Andrew reclinou-se na cadeira, um braço pendurado nas costas. Lembras-te daquela vez em que consertaste a máquina do café sozinha? Sempre tiveste mãos mágicas na cozinha também. O sarcasmo agarrava-se às palavras dele como gordura. Forcei-me a respirar, a manter os movimentos firmes. A minha mente parecia um espelho embaciado. Cada palavra que diziam ecoava nesse nevoeiro. Ela recebeu sequer um cartão de despedida? Sussurrou alguém. Acho que o Andrew disse que tratava disso.
Ah, certo. Deve ser isto a que ele se referia. O murmúrio da conversa deles espalhava-se facilmente pela pequena sala. Enquanto mexia um tacho de arroz, senti o suor a formar-se na testa. O calor do fogão picava-me a pele. As pernas doíam de estar de pé, mas nem me atrevia a sentar. Os pratos começavam a empilhar-se no balcão. Frango dourado, legumes assados, arroz soltinho. Arranjei-os o melhor que pude, as mãos a tremer ligeiramente. Taylor, o meu sem cebola, pediu uma colega sem levantar os olhos do telemóvel. Mais uma coxa para mim, disse outra. Sabes que eu detesto porções pequenas. Os pedidos continuavam a vir, cada um mais exigente que o anterior. A voz do Andrew ecoou de novo. Ela está a portar-se lindamente, não está? A anfitriã perfeita. Palmas soaram, dispersas e zombeteiras. Quando finalmente levei o primeiro prato à mesa, o Andrew ergueu o copo. A Taylor, a funcionária mais prestável que já tivemos, sempre pronta a servir. Os outros seguiram o brinde, copos ao alto. Risos espalharam-se pela sala. Pousei o prato com cuidado, com medo que as mãos a tremer o deixassem cair. Aqui tens, disse baixinho. O Andrew olhou para mim, o sorriso largo. Não sejas tímida, Taylor. Sorri para o teu público. Algo dentro de mim deu um nó. Senti os lábios esticarem-se, mas o sorriso não chegou aos olhos. Fiz viagens do balcão à mesa, equilibrando pratos, repondo bebidas, recolhendo louça suja. A blusa colava-se-me às costas, úmida com o calor. Taylor, mais guardanapos aqui. Podes ir buscar gelo? Há um derrame. Vê se limpas. Continuavam a comer, a rir. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém disse obrigado. Quando as últimas migalhas foram raspadas dos pratos, o Andrew recostou-se na cadeira, a dar palmadinhas na barriga. Isto estava fantástico. A sério, superaste-te. O sarcasmo na voz dele magoava como um estalo. Agora não te esqueças de arrumar tudo antes de ires embora, acrescentou, acenando para a pilha de louça suja empilhada no lava-louça. As gargalhadas irromperam novamente, mais altas desta vez, menos contidas. Fiquei parada por um momento, a apertar uma bandeja vazia com tanta força que os dedos doíam. Vamos, Taylor, disse alguém a rir. A sala foi esvaziando aos poucos, as cadeiras a arrastar-se enquanto os colegas saíam. Alguns lançaram-me olhares de pena. A maioria nem me olhou. Zena, fiquei só eu na confusão. Migalhas espalhadas pelo chão. Pratos gordurosos e copos ocupavam todas as superfícies. O cheiro a frango e detergente pairava no ar. Abri a torneira, observando a água correr sobre a pilha de pratos. As minhas mãos mexiam-se em piloto automático, a esfregar, enxaguar, empilhar, enquanto o peito me parecia oco. O eco das gargalhadas deles ainda ressoava nos meus ouvidos. A voz do Andrew vinha do corredor, alta e divertida. Melhor festa de despedida de sempre. Ela deu tudo por nós. As lágrimas picaram-me os olhos, mas forcei-me a contê-las. Não ali. Ainda não. Esfreguei com mais força, a esponja chiar na porcelana. As mãos doíam, as costas gritavam, mas não parei. Quando o último prato ficou empilhado no escorredor, tirei o avental e dobrei-o com cuidado sobre o balcão. Fiquei ali um momento, a olhar o meu reflexo na janela. O rosto estava corado, o cabelo colado às têmporas, mas os olhos, esses pareciam calmos. Calmos demais. Algo mudou dentro de mim naquele instante, uma determinação fria, firme. Ainda não tinha acabado. Nem de perto. O som da água corria na sala de descanso vazia, enquanto esfregava a última travessa engordurada. A esponja rangia no metal. A água escorria morna sobre as minhas mãos vermelhas e feridas. A sala parecia mais pesada agora, sem as gargalhadas deles, como se o ar tivesse sido sugado, deixando-me sozinha com o cheiro a detergente e frango assado. Pousei a frigideira a escorrer e encostei-me ao balcão por um momento. As minhas costas doíam. Os pés latejavam de tantas horas de pé. Mas não era a dor física que mais me afetava. Era aquela dor oca e cortante que se instalava no peito. Fitei o meu reflexo na porta manchada do micro-ondas. Os meus olhos pareciam estranhos, arregalados e vidrados. Não havia raiva ali. Ainda não.
Só exaustão. Um cansaço profundo nos ossos que surge quando percebes o quão pouco significas para as pessoas a quem dedicaste anos de serviço. Dentro do carro, agarrei o volante e olhei em frente. O parque de estacionamento estava quase vazio. Restavam apenas alguns carros, espalhados como pensamentos abandonados. Não liguei o motor. As mãos tremiam sem parar. Uma memória surgiu. A voz do Andrew, meses antes, casual durante o jantar. Deviam dar-te graças, dissera ele, enquanto cortava o bife. Poucas mulheres da tua idade têm a sorte de andar à boleia de alguém em ascensão. Tinha sorrido na altura, demasiado cansada para discutir. Mas hoje, aquelas palavras tinham um sabor amargo. Finalmente, rodei a chave e saí do parque, os faróis a rasgarem a escuridão crescente. Em casa, o silêncio era desconcertante. Tirei os sapatos no hall de entrada e deixei a mala cair no chão. Na cozinha, o relógio fazia tic-tac alto. Cada segundo estendia-se demasiado. Não me dei ao trabalho de jantar. A simples ideia de comida virava-me o estômago. Subi as escadas e fui direta para o quarto. O Andrew ainda não tinha chegado. Provavelmente estava a celebrar o seu pequeno espetáculo com os colegas. Ou talvez estivesse com outra pessoa. O pensamento não me trouxe raiva. Ainda não. Apenas uma certeza pesada e baça. Deitei-me de costas no escuro, a olhar para o teto. As sombras da luz da rua dançavam no estuque. Cada insulto repetia-se na minha mente como um disco riscado. Inacabada. Sortuda por tê-lo. Demasiado frágil para o mundo real. Cada um parecia ter deixado uma marca na pele ao longo dos anos. Achei que já estivesse imune a isso. Mas hoje à noite, percebi que não. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do Andrew. Obrigado por teres sido tão compreensiva hoje. Todos adoraram. Marcaste mesmo a diferença. Fiquei a olhar para o ecrã até ele se apagar novamente. Lá embaixo, o som suave de um aspirador preenchia o fundo. Ao início, pensei que fosse imaginação. Mas depois lembrei-me. Era o turno do funcionário da limpeza. Sentei-me, a ouvir. O zumbido parou. Passos atravessaram o chão frio. Uma porta abriu-se e fechou-se suavemente. Não sabia que esse mesmo funcionário tinha estado na sala de descanso mais cedo, a esvaziar os caixotes enquanto as gargalhadas ecoavam à minha volta. Não o vi parar junto à porta, os olhos a estreitarem-se. Não ouvi o murmúrio contido que soltou quando a voz do Andrew se espalhou pela sala, carregada de escárnio. Mas mais tarde, muito depois de eu ter saído, ele retirou uma pen USB do bolso e ligou-a ao monitor do sistema de segurança. Os dedos dele mexeram-se depressa no teclado. Copiou um ficheiro, sala de descanso, 15h23, e colocou a pen dentro de um envelope branco simples. Na frente, escreveu: para Luke C., urgente. Colocou-o na mala e olhou por cima do ombro. A sala de descanso estava agora silenciosa e às escuras. No andar de cima, encolhi-me debaixo dos cobertores. Já não chorava. As lágrimas tinham secado algures entre o escritório e aqui. Agora havia apenas uma espécie de clareza silenciosa a instalar-se, como o som depois de uma tempestade. Durante anos, deixei que eles me definissem. No trabalho, em casa, pensei que ser amável, prestável e dócil faria com que me valorizassem. Mas esta noite provou algo que devia ter percebido há muito tempo. Para eles, eu não era uma pessoa. Era uma conveniência. E algo dentro de mim sussurrou, suave mas firme: acabou. A luz da manhã atravessava as persianas em faixas finas e pálidas. Sentei-me na beira da cama, a olhar para os sapatos. Os meus dedos tropeçavam nos atacadores como se pertencessem a outra pessoa. Cada nó parecia desajeitado, a cabeça ainda enevoada de uma noite em branco. Lá embaixo, o tilintar das chaves e o zumbido baixo da máquina de café lembravam-me que o Andrew já estava acordado. Ouvia-o atrautear uma melodia leve que agora soava quase zombeteira. Vai sair cedo também? Perguntou ele quando comecei a descer as escadas. Sim, respondi, a voz firme apesar do aperto no peito. Ele sorriu-me por cima do ombro, caneca de café na mão. Boa sorte hoje. Tens mais um turno para brilhar. Não respondi. A viagem até ao escritório foi silenciosa.
Pela primeira vez, o Andrew não encheu o ar com seu costumeiro falatório autoelogiador. Talvez ainda estivesse meio a dormir. Ou talvez estivesse a reviver a despedida de ontem na cabeça, a saborear a memória. No parque de estacionamento, saltou do carro, alisando a gravata. Vemo-nos lá dentro. Vi-o caminhar à frente, ombros direitos, cada passo a gritar confiança. O escritório parecia diferente. Não visivelmente. As pessoas continuavam nas secretárias, dedos a teclar, telefones a tocar em rajadas agudas. Mas havia algo no ar, uma tensão como eletricidade antes da trovoada. Fui para minha secretária de cabeça baixa. Alguns colegas levantaram os olhos. As expressões eram estranhas, de lábios cerrados, desconfiadas. Uma mulher parecia querer dizer algo, mas pensou melhor e desviou-se. Afundei-me na cadeira e comecei a encerrar a caixa de entrada. Era o meu último dia e só queria passar despercebida. Meia hora depois, o meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Taylor, fala o Luke Collins. A voz do CEO era calma, medida, mas havia algo por baixo. Uma tensão que me fez o estômago apertar. Preciso que venhas ao meu gabinete, disse ele. Agora. O meu primeiro instinto foi pânico. Tinha feito algo de errado, mas não tinha. Passei anos a pisar em ovos, sem nunca ultrapassar os limites. Claro, disse eu, a esforçar-me para manter a voz firme. Quando me levantei, os olhos seguiram-me. Murmúrios ergueram-se atrás de mim como folhas secas ao vento. O gabinete do Luke ficava no fim de um longo corredor com painéis de vidro fosco. Tinha estado lá uma vez, anos atrás, para entregar formulários ao RH. Hoje, a porta estava entreaberta. Entra, chamou Luke antes que eu pudesse bater. Estava junto à janela, as mãos atrás das costas. A silhueta alta recortava-se contra a luz do sol. Taylor disse, virando-se para mim. Os olhos, normalmente calorosos nas fotos da empresa, estavam frios agora, fixos. Senhor, consegui dizer, as palmas úmidas. Senta-te. Apontou para uma cadeira. Sentei-me na beira, os dedos a torcer-se no colo. Não falou de imediato. Em vez disso, pressionou uma tecla no portátil. O ecrã ganhou vida, e vi a minha figura curvada, o avental mal atado à cintura. A sala de descanso de ontem. As vozes ecoavam pelas colunas. Risos. Sarcasmo. A voz do Andrew clara como água. Ela devia era agradecer-me por lhe ter dado a oportunidade de se sentir útil uma última vez. Fiquei a olhar para o ecrã, a garganta apertada. Não quero que revivas isto, disse o Luke num tom neutro, mas precisavas entender o quadro completo. Assenti, incapaz de falar. Ele fechou o portátil e sentou-se à minha frente. Por um momento, limitou-se a estudar-me, como se estivesse a pesar as palavras seguintes. Construí esta empresa com base na ideia de respeito, disse finalmente. O que acabei de ver viola tudo em que acreditamos. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. O Andrew achou que isto era engraçado. O maxilar do Luke contraiu-se. E os teus colegas? Nenhum interveio. Não, disse eu suavemente. Os olhos dele suavizaram ligeiramente. Taylor, lamento profundamente. Uma batida à porta interrompeu-nos. Entre, disse o Luke, ríspido. Uma jovem assistente entrou, com uma pilha de e-mails impressos. Acabaram de chegar, senhor. Dos colaboradores. O Luke recebeu-os com um aceno. Folheou-os rapidamente. A expressão difícil de decifrar. Pedidos de desculpa, murmurou. Todos. Parece que perceberam o erro. Pesquei os olhos. Desculpas. Ele olhou-me diretamente. Ele recostou-se ligeiramente, os dedos entrelaçados em forma de pirâmide. Às 10 horas da manhã, enviei um memorando a toda a empresa. Disse que todos os colaboradores envolvidos no incidente de ontem tinham até o meio-dia para entregar um pedido de desculpas pessoal no meu gabinete, ou a demissão. Fiquei a olhar para ele. Eles humilharam-te, Taylor. Traíram a cultura que construí nesta empresa. Isso não vai passar impune. Lá fora, ouvi vozes elevadas. Alguém chorava. A assistente regressou com mais pedidos de desculpa impressos. Está um caos lá fora, senhor.
O RH não tem mãos a medir com as chamadas. Ótimo, disse Luke, simplesmente. Voltou a olhar para mim. Não estou a pedir o teu perdão em nome deles. Isso cabe-te a ti. Mas eu não vou deixar isto passar. Engoli em seco. Eu não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, disse ele. Mas gostava que ficasses até ao meio-dia. Depois, tratamos disto juntos. Tratar disto? Ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Publicamente. Quando saí do gabinete do Luke, o ambiente estava carregado. Colegas em pequenos grupos, inquietos. Alguns evitavam o meu olhar. Outros pareciam querer dizer algo, mas não conseguiam. O Andrew não estava entre eles. Na sala de descanso, ouvi um sussurro. Viste o e-mail? Ele está furioso. Vai despedir o Andrew. Outra voz respondeu, e continuei a andar, de cabeça erguida, embora as pernas me tremessem. Pela primeira vez em anos, eu não era invisível. O ar no gabinete do Luke estava tão denso que quase podia saborear. Estagnado, pesado, a colar-se à pele como umidade antes de uma trovoada. 15 pessoas estavam encostadas à parede do fundo, ombro com ombro, os olhos a desviarem-se nervosamente à medida que entrei. Alguns fitavam os sapatos. Outros mexiam nas mangas. Um homem esfregava as palmas das mãos uma contra a outra, o som úmido e baixo a cortar o silêncio. Ao centro, estava o Andrew. A gravata torta, o rosto pálido. O esgar que lhe conhecia desaparecera, substituído por uma linha tensa nos lábios. O Luke não me dirigiu a palavra de imediato. Continuou sentado atrás da secretária larga de carvalho, os dedos entrelaçados, os olhos a percorrerem o grupo. Vocês humilharam-na, disse ele calmamente. A voz baixa mas afiada como lâmina. Agora é a vossa vez. Ninguém falou. O silêncio arrastou-se até se tornar insuportável. Um por um, começaram a avançar. Taylor. Margarete, a gestora do escritório, foi a primeira. A voz tremia-lhe enquanto apertava as mãos com força. Peço desculpa. Devia ter dito alguma coisa ontem. Não foi certo. Nada daquilo foi. As palavras soavam ensaiadas, como alguém a recitar falas antes de uma peça. Depois veio Daniel, o estagiário que mais rira durante a minha suposta despedida. As faces coradas. Desculpa. Taylor. A sério. Eu não queria. Bem, não pensei. Só fui atrás do grupo. Fui atrás do grupo. Aquela frase doeu mais do que esperava. À medida que cada colega tropeçava nas suas desculpas, não senti calor, nem alívio. As palavras estavam vazias, nascidas não do remorso, mas do medo. Observava-os como quem vê uma peça de teatro, distante, a assistir a atores numa história que nem compreendiam bem. Por fim, o Andrew avançou. Não me olhou. Não de imediato. As mãos nos bolsos, o maxilar rígido. Taylor começou, a voz mais baixa que o habitual. Peço desculpa. Não queria. Não querias o quê? Cortou Luke, o tom como aço a bater no cimento. O Andrew piscou os olhos, apanhado de surpresa. Não queria humilhá-la. Eu pensei. Pensaste. A voz do Luke elevou-se ligeiramente. Pensaste que obrigar uma colaboradora a cozinhar, servir e limpar na sua própria festa de despedida era o quê? Um exercício de equipa? Uma piada? O Andrew engoliu em seco. Era para ser algo leve. Leve? O Luke inclinou-se para a frente, os olhos a estreitarem-se. Veres-na lavar pratos enquanto todos se riam pareceu-te leve? O silêncio do Andrew foi resposta suficiente. O Luke endireitou-se, a expressão a endurecer. Andrew, traíste os valores desta empresa. Humilhaste uma colega e falhaste como líder. Com efeitos imediatos, estás despromovido. Vais assumir o antigo cargo da Taylor. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O olhar do Luke não vacilou. Vamos ver como lidas com ser invisível. A cabeça do Andrew ergueu-se, choque a percorrer-lhe o rosto. Senhor, por favor. Não. O tom do Luke não deixava espaço para discussão. A partir de segunda-feira, vais responder ao novo chefe de departamento.
E se ouvir sequer um sussurro de comportamento semelhante, não terás emprego para onde voltar. Os lábios do Andrew abriram-se como se quisesse protestar, mas não saiu som. Olhou para mim por um breve segundo antes de desviar o olhar. Os outros mexeram-se desconfortáveis. Ninguém se atreveu a falar. O Luke olhou para mim. Os olhos suavizaram ligeiramente. Taylor, sei que palavras não apagam o que aconteceu, mas tu mereces ouvir estas desculpas cara a cara. Encontrei o olhar dele e acenei com a cabeça, uma vez. Queres dizer alguma coisa? Perguntou ele com suavidade. Virei-me para o grupo. 15 pares de olhos olhavam para mim. Alguns marejados, outros opacos de vergonha. Durante anos, fui a calada, a que mantinha a cabeça baixa, que apaziguava, que permanecia invisível porque era mais fácil do que ser vista. Mas hoje, eu não era invisível. Ontem, vocês mostraram-me quem são, disse eu. A voz firme ponto e eu nunca vou esquecer. Alguns baixaram a cabeça. Uma mulher fungou discretamente. Vocês não ficaram apenas a assistir. Riram-se. Participaram. Fizeram-me sentir como se eu não importasse. E o pior de tudo é que eu já esperava. Era assim tão pouca fé que me restava. Deixei o silêncio cair sobre eles como uma cortina pesada. Mas quero que saibam de uma coisa. Isto não é sobre vingança. É sobre respeito. Espero mesmo, que aprendam a tratar melhor a próxima pessoa silenciosa do que me trataram a mim. O Luke acenou com a cabeça, um vislumbre de aprovação a passar-lhe pelo rosto. Obrigado, Taylor, disse ele. Não tinhas de vir hoje, mas a força que mostraste em fazê-lo diz tudo. Virou-se para o grupo. Estão todos dispensados. Menos o Andrew. Um a um, saíram, evitando olhar para mim ao passar. Alguns murmuraram outro pedido de desculpas. Outros permaneceram em silêncio. Quando só o Andrew restava, o Luke levantou-se. Tens muito em que pensar. Começa por esvaziar o teu gabinete. O Andrew acenou rigidamente e saiu sem dizer uma palavra. A porta fechou-se atrás dele com um clique. O Luke expirou devagar e olhou para mim. Taylor, falei com o RH. Há uma vaga de consultoria, se estiveres interessada. É remota, com horário flexível, e francamente melhor paga do que o que recebias. O meu fôlego prendeu-se. Estás a oferecer-me um emprego? Estou a oferecer-te um novo começo, disse ele. Não respondi de imediato. Pensa nisso, acrescentou ele com suavidade. Saí para o corredor, o peso do confronto ainda pousado nos ombros. O escritório estava normalmente silencioso, como se todos estivessem a suster a respiração. Ao passar pela minha antiga secretária, vi o Andrew ali, a enfiar os pertences numa caixa de cartão. Por um momento, os nossos olhos cruzaram-se. O rosto dele estava pálido, o maxilar tenso, mas não havia arrependimento no olhar. Apenas amargura. Não parei. Passei pela secretária pela última vez, pelas marcas gastas no chão, pelo leve cheiro a café velho que ainda pairava no ar. O Andrew curvava-se, a empurrar papéis para a caixa com movimentos bruscos. A gravata desapertada, o rosto tenso. Mas não levantou os olhos. Não parei. Não houve satisfação em vê-lo assim. Apenas uma estranha calma a instalar-se no peito. Nas mãos, segurava um envelope de papel pardo. O meu último ordenado, alguns documentos do RH, e um pequeno bilhete do Luke. Taylor, a oferta mantém-se. Sérias uma enorme mais-valia. Seja qual for a tua decisão, esta empresa vai sempre valorizar-te. Guardei o envelope na mala sem ler o resto. Na minha secretária, recolhi os últimos pertences. Uma caneca antiga com marcas de batom, uma fotografia emoldurada do meu jardim em flor, um bloco de post-its que nunca usei. Engraçado como 10 anos de trabalho cabem numa única caixa de cartão. Passei os dedos pela superfície da secretária uma última vez. Parecia estranho. Sem raiva, sem lágrimas. Apenas uma leveza que não conseguia explicar. Ao guardar o telemóvel, surgiu uma nova notificação. Xurxi, nova oferta de trabalho. Taylor, conforme sugestão do Luke, estamos a formalizar a oferta para a posição de consultoria remota que discutimos. Detalhes em anexo. Por favor, reveja e responda quando for conveniente. Abri o e-mail.
Melhor salário. Horário flexível. Respeito embutido em cada linha. Por um momento, fiquei a olhar para o ecrã, sem saber se havia de rir ou chorar. Antes de sair, virei-me uma última vez para a sala. O escritório murmurava em fundo. Teclados a digitar, impressoras a zumbir, conversas baixas a fluir como um rio do qual eu já não fazia parte. Algumas pessoas olharam para mim. A maioria não. Não esperava que olhassem. Na porta, parei. O telemóvel pesava-me na mão enquanto escrevia uma mensagem para o Andrew. Polish this. Anexei uma captura do ecrã da carta de despromoção dele. Carreguei em enviar sem hesitar. A luz do sol lá fora era ofuscante e quente na pele. Pela primeira vez em anos, não sentia que estava a correr para lado nenhum. Não me sentia presa a expectativas nem esmagada pelas correntes invisíveis de manter-me calada para manter a paz. Inspirei fundo, saboreando a primavera no ar. O mundo parecia maior. À beira do parque de estacionamento, vi o funcionário da limpeza da outra noite. Frank, acho que era o nome dele. Empurrava um carrinho em direção ao armazém, os passos lentos. Cruzei o olhar com ele e acenei com a cabeça. Ele devolveu-me um pequeno sorriso. Um sorriso cúmplice. Não foram precisas palavras. No caminho para casa, o telemóvel vibrou. Mensagens empilhavam-se, uma após a outra. Andrew, isso não foi justo. Andrew, julgas-te esperta, não é? Andrew, não vais aguentar um mês sem mim. Andrew, aproveita a tua vitoriazinha. Não vai durar. Coloquei o telemóvel virado para baixo no banco do passageiro e continuei a conduzir. Casa também parecia diferente. Mais iluminada, de alguma forma. Pousei a caixa junto à porta e tirei os sapatos. O relógio da sala fazia tic-tac em silêncio. Fui até a janela, observando o sol da tarde espalhar-se pelo jardim. Um pisco cruzou o quintal, pousou na vedação e voltou a levantar voo. Pela primeira vez em anos, não me sentia pequena. Sentia-me livre. Mais tarde, preparei uma chávena de chá e sentei-me à mesa da cozinha. O e-mail com a oferta brilhava suavemente no ecrã do portátil. Voltei a lê-lo, a pesar as possibilidades. Podia aceitá-la. Provar que não era apenas sortuda por ter o Andrew. Provar que sempre fui capaz. Mas mesmo que não aceitasse, já tinha vencido. A vitória não estava na proposta de consultoria nem na despromoção do Andrew. Estava no facto de ter sobrevivido. Cada insulto, cada desvalorização. Cada vez que me fizeram sentir invisível. E eu saí mais forte. Ao cair da noite, o telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem do Andrew. Julgas que isto muda alguma coisa? Continuas a ser tu, Taylor. Nunca vai ser suficiente. Fiquei a olhar para o ecrã por um longo momento antes de apagar a conversa. Sem resposta. Sem raiva. Apenas silêncio. O céu tingia-se de lavanda suave. Saí para fora, sentindo o ar fresco beijar-me a pele. Isto não era o fim. Era o começo. Um novo capítulo. Um que eu escreveria inteiramente nos meus próprios termos. Não olhei para trás. Nem para casa. Nem para o escritório. Nem para os anos que pareceram uma borracha a apagar-me devagar. Não precisei. A vitória mais doce estava em seguir em frente. Mais leve, mais forte, livre. Se o triunfo silencioso da Taylor te arrepiou, carrega agora no botão de gosto. A minha parte favorita, quando ela enviou ao Andrew, Polish this com a carta de despromoção. E a tua? Partilha nos comentários abaixo. Não percas mais histórias inspiradoras como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes uma nova publicação.